Seja bem-vindo a mais um episódio. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteves Júnior e hoje eu trago uma convidada para você que quer investir no mercado imobiliário, quer buscar ali mitigação de riscos, onde não errar, como que eu posso fazer um contrato de locação, se eu tenho um imóvel na planta, o que eu tenho que me atentar. E hoje eu vou falar com Renata Câmara. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, Renata. Hoje a gente vai desmistificar um pouquinho algumas questões que o investidor no mercado imobiliário tem medo, o que realmente ele precisa se aprofundar, o que ele precisa buscar um especialista, principalmente no lado jurídico, em análise de contratos de locação, leilão judicial. Agora, o que eu quero te perguntar de primeira? A Renata, como que ela entrou nesse mercado imobiliário? Qual que foi, você como advogada, como que você enveredou para esse lado do mercado imobiliário, para depois a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nos demais temas? Legal. Para quem não me conhece, eu sou Renata, sou sócia fundadora do Cavalcante Câmara, um escritório especialista em direito imobiliário, mas para investidores imobiliários. E por que a gente fez essa formatação para serem investidores imobiliários? Porque além de advogada, eu também sou uma investidora imobiliária. Hoje a gente já conta com 13 imóveis, eu e meu marido, que é o Pedro. E toda vez que a gente ia assinar um contrato de compra e venda ou uma locação, sempre vinha aquele contrato com várias cláusulas que ninguém entende, 100 páginas. Aí o Pedro vinha para mim e falava, amor, dá uma olhada nisso aqui para a gente entender. E eu via muitas coisas que estavam até fora do próprio regramento, né, do que a legislação permite. Então, por conta dessa dor, a gente abriu o escritório no final do ano passado para até educar os investidores o que eles precisam olhar, o que eles precisam ver, o que eles precisam saber para fazer uma compra mais segura. Mas como eu entrei no mercado imobiliário foi bem antes disso. O meu primeiro estágio na área jurídica, eu trabalhei no escritório que prestava serviço para shopping center. Então, eu cuidava toda a parte de locação, despejo, execução dos contratos que não estavam sendo cumpridos. Então, desde lá de trás, quando eu tinha 18 anos, eu já trabalhava no mercado imobiliário, cuidando aí dessas incorporações de shopping center. E aí, depois, eu fui para uma outra empresa que também alugava galpões para fazer lojas de supermercado. Então, eu sempre tive aí um contato muito próximo com o mercado imobiliário. E aí, quando eu conheci o Pedro, a gente começou a investir em massa, meio serial juntos. E então, eu não sou só advogada em direito imobiliário, eu sou uma investidora e eu entendo aí a dor de perto dos investidores imobiliários. Eu acho que por isso que a gente consegue ajudar tão bem os investidores, porque a gente sabe onde cala aperta, a gente entende a questão da viabilidade, então a gente tenta deixar da forma mais segura para quem vai comprar um imóvel. Sem dúvida, eu acho que um dos grandes diferenciais dos profissionais que trabalham no mercado imobiliário, seja corretor de imóveis, advogado, especialista em consórcios, seguros, enfim, um dos grandes diferenciais é de fato ser também um investidor no mercado, né? Tá inserido, saber as dores, sentir na pele ali realmente o que o investidor passa. Agora, uma curiosidade, né? O Pedro já contou publicamente que precisou te convencer a assumir vários financiamentos. Como que foi esse processo? O que a Renata tinha de ideia na época? O que a Renata advogada via de riscos em assumir uma operação dessa com vários financiamentos, alavancar e comprar vários imóveis com crédito? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Legal. Na verdade, nem era tanto uma questão de risco, era mais uma questão do meu histórico familiar. Meus pais, eles sempre acreditaram que você só pode comprar o que você tem dinheiro para pagar. Então, eles sempre compraram vários apartamentos, mas todos à vista. Comprava carro, tudo à vista. Eles eram contra financiamento. É uma crença dos meus pais, eles acreditam que não fazia sentido, que você tem que honrar com o que você compra, então você tem que ter o dinheiro na hora que você vai comprar. Então, até eu conhecer o Pedro, eu tinha essa mentalidade muito por conta dos meus pais, que sempre fizeram isso durante toda a vida. Então, tudo, casa na praia, a gente teve 2 casas na praia, 4 apartamentos, tudo meu pai ia lá e fazia a transferência. Sim. Então, isso ficou na minha cabeça. Até quando eu comprei meu primeiro carro, eu comprei à vista. Financiamento não passava pela minha cabeça. E aí, quando eu conheci o Pedro, que ele começou a me explicar a mágica da alavancagem, que isso não era um problema. Obviamente, se você fizer com consciência, se você fizer a conta, se você estudar bem o imóvel que você vai comprar, para ele sim, de fato, se pagar, não tinha tanto problema. Então, eu comecei a mudar aí esse entendimento e comecei a comprar vários imóveis financiados depois que eu conheci o Pedro, porque aí eu entendi a lógica por trás disso. Até então, eu tinha a visão dos meus pais de que você quer comprar alguma coisa, você precisa ter o dinheiro, então você tem que pagar. E no nosso país é algo explicável, né? Porque a gente vive uma volatilidade muito grande, um risco ali econômico muito grande, taxas de juros muito altas. Então, é muito comum o brasileiro normalmente querer juntar todo o dinheiro para não correr risco nenhum e comprar aquele bem à vista.
O desafio disso é que você fica muito tempo juntando para comprar um único bem. E aí a lógica da alavancagem, que já é uma conscientização mais americana e tal, é de você captar um crédito que você consiga, com a receita dessa operação, pagar todos os custos, inclusive a parcela do crédito, num financiamento de consórcio. Mas é super entendível, né? Pessoas assim como seus pais, pessoas mais velhas terem essa concepção porque viveram várias economias, várias moedas diferentes, né? Apesar da gente ter nascido antes do Plano Real, a gente não viveu isso como adulto. Exatamente. Né? Essas moedas que oscilavam mais com inflação tão alta. Então, não é incomum a gente encontrar no nosso país pessoas mais avessas à alavancagem, a tomar crédito, né? Fala, bom, se eu posso juntar e quando eu tiver tudo eu compro, é zero risco. Né, do que eu tomar crédito, assumir um financiamento, às vezes perder meu emprego, ou aquele imóvel se desvalorizar. Mas nesse processo, você conseguiu convencê-los do contrário a hoje ou ainda não? Não, minha mãe ainda não dorme direito quando eu falo, pegamos mais um financiamento. Ela fala, vocês já têm 6, 7 financiamentos. Mas ela percebe que a gente, obviamente, consegue pagar tudo em dia, que a gente não tá com nenhum problema financeiro, que a gente não tá trazendo nenhum risco. Mas minha mãe, ela ainda se preocupa. Meu pai já não, ele conversa muito com o Pedro e fala, se eu tivesse essa mentalidade naquela época, a gente ia ter metade de um bairro com tanta coisa. Porque uma coisa que você falou é verdade. Isso de esperar limita um pouco, inclusive hoje o apartamento tá 300 mil. Você vai esperar 2 anos para juntar, esse apartamento tá 400 mil, 450, então você não vai conseguir comprar com essa mesma velocidade que a gente consegue quando a gente acaba fazendo um financiamento, um consórcio, etc. Então, meu pai fala, devia ter conhecido o Pedro antes. Minha mãe ainda ela fica preocupada, ela tem mais medo, assim. Sim, é natural, né? É natural, é um processo ali, talvez eles enxergando ali o resultado que vocês estão construindo, o que vocês têm conseguido, não só pagar, porque é uma ideia, a ideia da alavancagem é que esse custo pós o imóvel pronto não saia do bolso, saia do próprio imóvel, né? Que o imóvel se auto-quite em um determinado período, isso está quitado, vira uma aposentadoria de fato. Só que ao invés de ter comprado 2, 3, comprou 6, comprou 13, como vocês têm hoje. A lógica da alavancagem, né, essa ideia de negócio é algo que também me fez escalar muito nos meus imóveis, né? Hoje, se eu fosse comprar à vista, eu teria 3. Agora eu consigo ter um portfólio de 12. Então, muito porque eu entendi como usar isso, aprendi muito com o Pedro também no processo, que fez eu conseguir multiplicar esses investimentos, mas consegui introduzir também o consórcio nesse processo. Uso também financiamento, mas o consórcio hoje é o meu principal motor de alavancagem, que também é uma ferramenta que as pessoas ainda precisam aprender a usar. Tem muita gente por aí que acha que o consórcio ou que é ruim, porque não entende, ou que teve uma frustração passada porque comprou errado, ou acha que é a fórmula mágica para tudo, então vou tomar um crédito sem juros e vou comprar 1 milhão de imóveis e não preciso pagar juros, por que as pessoas pagam juros? Não é tão simples assim. Né, esse explicar o que pode e o que não pode, os riscos da operação, que tudo que é muito bom também traz algum risco. Você tem um investimento de uma alta rentabilidade, ele obviamente acompanha um risco na mesma proporção. Não que o consórcio tenha risco, mas você tem que saber fazer. Tem que ter uma boa assessoria cuidando de tudo, tem que ter um bom alinhamento de expectativas, entender o recurso que você precisa caso você queira tomar esse crédito num prazo mais curto. Então, é também um processo ali de conscientização para o investidor imobiliário entender. Eu não preciso somente do financiamento, eu tenho também uma outra ferramenta que pode me ajudar dependendo do meu objetivo. Em muitos casos, o financiamento vai ser a melhor opção, em outros casos, o consórcio se encaixa muito bem. E pessoas mais velhas têm uma concepção boa também sobre o consórcio, né? Muita gente que a gente conversa tem uma ideia mais sólida sobre consórcio do que os jovens. Os jovens ainda estão ali entendendo e aprendendo nas redes sociais, enfim. Mas também é algo que a gente vem tentando contribuir com conhecimento. Agora, Renata, vamos trazer para o pessoal que está assistindo a gente algo que eu tenho de experiência na pele, que é entender, e algo que eu aprendi com você, porque eu tinha vários imóveis na planta, pagando ali, fiz o contrato, entendi que era aquele o modelo, porque toda incorporadora propõe a mesma coisa, então não fui me aprofundar nas leis, enfim, para ver o que podia e o que não podia. E aí eu aprendi com você que se eu tenho um imóvel comprado na planta e o prazo de entrega dele, ou o prazo de contrato é inferior a 36 meses, a incorporadora não pode me cobrar a correção anual, reajuste anual, que normalmente é pelo INCC, cobrado mensal, então acaba ficando INCC sobre INCC, como um juros compostos. No final é uma conta muito maior. Se for um contrato inferior a 36 meses, ela não pode cobrar mensal, ela deve cobrar
anual. Conta um pouquinho pra gente, quem é o investidor do mercado imobiliário que tem imóvel na planta, o que ele precisa se atentar e também os meandros dessa legislação. Legal. Todo contrato de compra e venda na planta, provavelmente ele vai ter uma correção ali. Independente se você está comprando em São Paulo, Santa Catarina, qualquer estado da federação, em regra, as incorporadoras elas cobram ali um reajuste, que não está errado. Está errado dependendo do tipo do contrato e da forma do contrato. O que eu quero dizer com isso? O contrato ele pode ter 24 meses, 36 meses, 40 meses, 10 meses, depende, e aí depende da fase que você compra na obra. Então, se você comprou no lançamento, provavelmente ele vai ter um prazo maior, mas se você já comprou, por exemplo, no meio da obra, o seu contrato, ele vai ter 14, 15 meses. E por que isso é relevante? Porque os contratos que você firma com prazo inferior a 36 meses, pode acontecer a correção, mas ela não pode acontecer todo mês, que nem todas as incorporadoras que a gente vê, na sua grande maioria, elas fazem. Essa correção, ela tem que acontecer de forma anual, ou seja, uma vez no ano, aí aquela parcela vai virar outro valor, o ano inteiro ela vai ser daquele valor, depois no próximo período de um ano, faz uma nova correção. Então, não é que não dá para você fazer num contrato com menos de 36 meses, correções mensais, porque você vai cobrando juros sobre juros e essa conta, ela fica muito maior do que ela deveria ser. Então, o que é importante aqui? As pessoas às vezes confundem achando que é o prazo da incorporação. É o prazo que você assinou o seu contrato e a forma de pagamento. Então, se você tem ali um prazo de 14 meses, mesmo que a incorporação tenha durado 40, o seu contrato é individual, o seu caso são 14 meses, você não pode pagar a correção mensal, ela tem que ser feita de forma anual. E o que a gente vê também em muitos casos é que eles colocam, justamente porque as incorporadoras não é que elas não sabem, elas sabem, né, dessa legislação. E aí, para tentar burlar de alguma forma, elas colocam uma parcela fictícia para dar 36 meses. Lá, então, às vezes, você tem um contrato de 20 meses e aí acabou de pagar agora em julho de 2026 e você tem uma parcela de R$100 para agosto de 2028. Ninguém entende essa parcela. Essa parcela tem uma finalidade, é para tentar simular que o contrato tenha mais de 36 meses. Só que o nosso judiciário, ele já entendeu que é uma parcela artificial, que eles estão tentando prolongar artificialmente o contrato para poder justificar essa cobrança de forma mensal, e aí eles estão considerando que essa parcela ela é nula, e aí eles estão entendendo que tem que fazer a restituição de tudo que você pagou de forma equivocada, e se ficar comprovada a má-fé, você recebe ainda em dobro. Então, isso precisa tomar muito cuidado e prestar atenção no prazo do seu contrato, porque se ele tiver menos de 36 meses e sua correção estiver acontecendo de forma mensal, provavelmente ela está errada e você está pagando mais do que você deveria. Quando eu assinei meus contratos, eu me perguntava, né, sobre uma parcela tão pequena, às vezes até depois do empreendimento entregue, eu falava, poxa, comprei um imóvel de 350 mil na planta, tem uma parcela de R$100, de R$150. Às vezes, muitos meses depois do previsto de entrega. Eu me perguntava o que era aquilo, e aí eu vi que tinha em um, tinha em outro, tinha de incorporadoras distintas. Falei, não, é alguma coisa do cálculo que eles fazem ali. Mas o investidor convencional, né, que não sabe disso, ele acaba achando que é normal, porque se fosse só uma incorporadora, ele poderia suspeitar. Mas aí você fala, em outra é a mesma coisa, em outra, fala, então é prática de mercado. E a gente se sustenta nisso, né? Mas não necessariamente isso está correto. Agora... e aí, obviamente, se tem essa parcela pequena que não justifica a proporção para o valor do imóvel, tem alguma coisa, né? Então, poxa, por que jogou para lá? Mas isso não é incomum. As incorporadoras sabem, elas jogam essa parcela, mas virou uma prática de mercado. Exatamente. E por que elas fazem isso? Porque o consumidor, ele não tem essa informação. Então, é que nem quando você vê o banco que cobra uma taxa que não pode, eles falam assim, eu tenho 10 milhões de clientes. Se 100 clientes reclamarem, para mim ainda faz sentido continuar cobrando desse jeito. Então, as incorporadoras, elas fazem da mesma forma. Elas colocam a parcela, elas cobram de forma mensal. Se tiver 100 pessoas que cobraram, ainda para eles vai justificar, porque aquelas 300 outras que não foram atrás e que não questionaram, vai valer a conta. Então, eles colocam e eles sabem, tanto que sabem que fazem essa parcela. Eu já vi contrato com parcela de R$10. Nossa. R$10 de imóvel de 800 mil. Então, assim, claramente era uma simulação para aumentar o prazo do contrato. Então, não é que eles desconhecem, eles entendem e eles assumem o risco porque ainda financeiramente faz sentido. Agora, eu tenho um imóvel na planta, olhei meu contrato, não cheguei numa conclusão. O que eu tenho que fazer?
Pode entrar em contato no meu Instagram, no @cavalcantecâmara, manda o contrato e a planilha financeira que a gente analisa para ver se você tem ou não direito a essa restituição. Essa primeira análise a gente faz de forma gratuita e aí aplicando, caso tendo interesse de entrar com a ação, aí a gente conversa sobre como funcionaria. Mas a gente faz essa primeira análise de forma gratuita para entender se faz sentido ou não faz o seu contrato. Então, se você tem imóvel na planta, pegue lá o contrato, pega o histórico financeiro, o fluxo financeiro atualizado, o relatório que a incorporadora ou disponibiliza no site, ou você pede lá para o financeiro, para a Renata dar uma olhada. Eu fiz isso com todos os meus. E o que eu achei legal do trabalho de vocês é o seguinte: você analisou ali de uma forma muito sensata ao ponto de dizer, olha, esse não se aplica à tese, ou o risco a probabilidade ou o retorno não vai valer a pena, então deixa esses aqui de lado, vamos atuar e dar foco nesses outros aqui que está muito evidente, né, que a tese se aplica, como você fala. Isso eu achei muito bacana, né? Não, vamos para cima de todos, processo todo mundo, que ganhar, ganhou, enfim, essa sensatez ali, essa clareza, principalmente, na informação de que o que vale a pena, o que não vale a pena, pra gente não gastar energia, tempo à toa, que eu acho que fez bastante diferença. Dos contratos que o pessoal te manda, quantos que você acha procedente ali, que realmente vale a pena? Tem uma proporção, é uma quantidade grande, é minoria? Não, aqui em São Paulo, principalmente, é a maioria. O ciclo de incorporação, ele acaba tendo menos de 36 meses e essa cobrança vai acontecendo de forma mensal. Quando é maior de 36 meses, o que a gente orienta? Espera para ver se a obra vai adiantar. Porque aí, se a obra adiantar e você quitar isso antes, o seu prazo de pagamento, que é o que conta, vai diminuir. Talvez ele fique menor dos 36 meses e aí a tese aplique. Mas se tiver mais de 36 meses, como a lei é clara, falando acima de 36 pode acontecer a correção mensal, para que eu vou entrar com uma ação e colocar o cliente em risco de uma coisa que eu sei que está fora da lei, né? Então, a gente sempre passa, né, a informação correta. Então, eu vou esclarecer, olha, aqui tem chance, aqui não tem chance, porque para mim não faz sentido ficar entrando com um monte de ação de gente que não Sim. vai conseguir ressarcir, vai ser uma frustração para o cliente. Uma expectativa. E uma frustração para mim. E não é isso. O nosso escritório, ele preza por esclarecer exatamente todos os pontos, o que é possível e o que não é possível. Algumas situações ainda não são totalmente definidas, não em relação ao NCC, mas outras teses. E aí a gente esclarece para o cliente e deixa ele decidir. Olha, você tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Você quer continuar? Se o cliente fala, não, eu quero, porque para mim faz sentido, eu quero ver se eu vou conseguir recuperar esse valor ou não, a gente entra, mas a gente sempre esclarece quais são os riscos, o que dá e o que não dá, porque eu acho que esse é o papel do advogado, na verdade, Sim. né? Como a gente entende mais do que o judiciário está dizendo, do que tem a lei, a gente precisa esclarecer para quem não entende, né? E para mim não existe essa de fantasiar, eu acho que eu tenho que ser claro e falar, olha, dá ou não dá? E aí, se der, se você tiver interesse, a gente segue, senão não. E que datas que o investidor tem que se atentar? É a data da assinatura do contrato até qual data? O que consta ali que ele tem que se atentar? É a data do último pagamento, a data da entrega da obra, a data do habite-se? Qual que é esse período? Em regra, a gente olha da data da assinatura até a data do habite-se, porque ela casa com a data do financiamento. Mas pode ter um caso ou outro que aí a gente vai precisar ler o contrato para entender se tem algum marco diferente. Mas a regra é data de assinatura do contrato até o prazo do habite-se, se ele casar com a parcela final do financiamento. Mesmo que tenha essa parcelinha fictícia para frente, ela não vai se aplicar, você considera a assinatura do contrato e a habite-se. E aí até uma coisa importante você pode analisar isso tanto se seu imóvel já foi entregue no prazo de 10 anos da entrega do empreendimento do habite-se, ou se ainda está acontecendo a obra e de repente tentar um pedido liminar para eles já alterarem de mensal para anual. Então não precisa necessariamente entregar, se você já, enfim, tiver todos os elementos ali, e se já tem e já está passado 4, 5 anos, você ainda tem direito de tentar restituição no judiciário. Então, não só se eu tenho imóvel na planta hoje, mas se eu já tive imóvel na planta, eu também posso fazer essa análise retroativa. Exatamente, nos últimos 10 anos, a partir da expedição do habite-se. Tá. E aí, o que eu vejo na prática, né, com imóvel na planta, imóvel em construção, é que o prazo que consta no contrato, ele é muito incerto, porque o prazo de entrega da obra, ele pode acontecer no previsto, ele pode ser adiado em até 6 meses, que a legislação permite, e ainda quando a gente vai para o habite-se é um prazo até mais incerto ainda, porque depende da prefeitura, tem que fazer uma série de documentação ali. E aí o que eu vejo é os investidores se atentando muito ao prazo da última parcela ali, parcela única, parcela de chaves,
como data de entrega. Só que aí você tem lá uma data de entrega julho. No final, o cara vai ter o habite e o pagamento em março. Porque de julho, ele ainda tem mais 6 meses para a incorporadora estender o prazo. Que em vários que eu tenho, a incorporadora acaba usando dessa margem de tempo. E aí, depois disso, ainda tem período de vistoria, depois tem para tirar o habite e depois precisa da matrícula individualizada. Porque sem a matrícula individualizada, a sua unidade não existe. O que existe é um endereço único do logradouro e nem dá para financiar. Então, mesmo que o imóvel está na planta, ainda não tem a concretização da data do habite, se dá para entrar com essa ação e vai acompanhando. E aí a resolução vai acontecer só depois do habite? Você tem que esperar isso para o juiz decidir? Na verdade, não. A gente tem casos de imóveis que vão ser entregues em agosto de 2029 e a gente já tem uma sentença favorável agora. Por quê? Porque o contrato, ele demonstra ali a questão do prazo. Né? Em regra, a incorporadora ela tem que seguir o prazo que ela mesma discriminou ali no contrato. Então, com a planilha ali, com o contrato, a gente já consegue demonstrar para o juiz que aquele contrato tem menos de 36 meses, como a própria incorporadora disse que teria, e que a pessoa que está comprando, ela faz jus ali ao reajuste de forma anual e não mensal. Então, a gente tem casos que vão ser entregues lá para frente e o juiz, em primeira instância, já entendeu que estava errado o contrato e mandou automaticamente eles alterarem a correção para anual e não mensal. Então, não necessariamente esse prazo que eles colocam no contrato vai ser o que eles vão seguir na prática, mas é o que vale entre as partes. Sim. Porque se eles combinaram isso com você, é isso que eles vão ter que cumprir. Isso que você falou da questão de prazo é um tema muito interessante, porque a lei de incorporação, ela fala, sim, que você tem direito a 180 dias, né, prazo de tolerância que eles chamam para entregar o empreendimento, desde que você coloque isso no contrato. Se o contrato não estiver falando que eles podem utilizar desses 180 dias, eles não podem, eles têm que cumprir a data exata que eles colocam no contrato. Então, óbvio que a maioria das incorporadoras coloca, porque eles geralmente precisam aí desse prazo de 180 dias até para tirar o habite, mas se não tiver no contrato falando que eles têm esse direito a esse prazo de tolerância, eles não têm, e aí no dia seguinte que eles tinham que entregar, eles não entregaram, eles já estão em mora, e aí o consumidor, ele já tem uma série de direitos. Então, precisa ver, né, no contrato se está isso escrito ou não, e tem um outro ponto importante, né? O prazo que eles colocam lá no contrato vincula eles que eles vão entregar nessa data. Se eles passarem de 180 dias dessa data, depois desse período eles já estão em mora. Mesmo se eles não entregaram sua chave, mesmo que o habite já tenha sido emitido, eles estão em mora. Tem até súmula aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a súmula 160, se eu não me engano, que ela fala que a mora da incorporadora, ela cessa com a entrega das chaves. Então, muitas vezes a incorporadora atrasa 180 dias, mas nesse período ela tira o habite. Se ela vem e fala para você, não, mas eu já tenho o habite, eu não tô atrasado. Aí, só que a resposta é, mas eu não tenho minhas chaves, eu não posso usar a unidade. Sim. Então, o consumidor tem uma série de direitos aí depois que passou esses 180 dias, independente se já tiver habite, se ele já fez a vistoria. O que cessa é a entrega das chaves. Então, isso é importante que as pessoas saibam, porque acontece quase que diariamente. A incorporadora está em mora, está atrasada e fala, não, mas eu já tenho habite, e aí ela demora 6 meses depois para entregar e acha que está tudo bem. E não está, ela tem que remunerar o cliente que ficou nesses 6 meses aí, depois dos 180 dias, sem o imóvel. Eu tenho um caso, né, tenho 2 unidades, e você analisou os contratos, a incorporadora estava em muito atraso ali, já tinha passado muito tempo dos 180 dias, e eles propuseram ali um aditivo no contrato para atualizar algumas questões, colocando ali uma multa de 1% ao mês, a mudança do INCC para o IPCA e tal, mas tinha uma pegadinha ali nesse aditivo que você analisou, que você me deu ali, me levantou a informação, que eu vi que muitos outros investidores no mesmo empreendimento não viram. Assinaram o aditivo ali na expectativa de ter algum benefício, né, uma multa que eles vão receber de 1% sobre o valor pago, mas tinha ali uma pegadinha. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Legal. É importante, nesse caso específico do Augusto, a incorporadora, ela se dignou a pagar 1% do valor que a pessoa tinha pago até então. Não é que ela está sendo generosa e que ela está sendo boazinha. A lei, ela determina que tem que ter uma contraprestação quando você tem um atraso. Esse 1% do que você já pagou tem um fundamento na lei, mas o judiciário tem entendido que 1% do que você já pagou não remunera adequadamente o quanto você despendeu
deu ali, aquela espera tá justificando. Então, o judiciário tem entendido recentemente que é 1% do valor do imóvel total. Então, essas pessoas que assinaram, elas estão recebendo 1% do valor que elas pagaram, mas no judiciário pode ser que elas conseguiriam aumentar isso para 1% do imóvel, e tinha mais uma pegadinha além de tudo, né? Não é que eles só estavam sendo bonzinhos. Sim. Eles colocaram lá no aditivo que você daria quitação geral e revogável para tudo que tivesse acontecido naquele empreendimento. Então, se o INCC está sendo cobrado de forma indevida, você está dando quitação. Se essa multa de 1% não é suficiente, você está dando quitação. Se eles não tivessem alterado o índice do IGPM para o IPCA depois do atraso, você está dando quitação, e qualquer outra coisa que tenha acontecido durante esse período, você estaria dando quitação ampla, geral e restrita para tudo que acontecesse. E as pessoas não sabem o que isso significa na prática, né? Porque pode ter muitas outras coisas no contrato que estavam em desconformidade ou que aconteceram ao longo da obra, e aí você pensa, esse 1% pelo menos me remunera de alguma coisa, eles estão de boa fé, mas na verdade eles estão fazendo o básico que a legislação determina, eles não estão fazendo nada a mais. Eles já deveriam, de toda forma, considerando o atraso, pagar uma multa e alterar o índice de INCC para IGPM ou IPCA, dependendo do que tivesse no contrato. Então, muitas incorporadoras fazem isso e elas se aproveitam, inclusive, dessa situação para se isentar de qualquer responsabilidade das coisas que aconteceram no passado. Então, tem que ter muito cuidado quando você for assinar qualquer tipo de aditivo, não necessariamente esse de atraso de obra, porque geralmente quando eles fazem um aditivo, eles colocam essa questão de você dar quitação geral de qualquer outra coisa que não tem nenhuma relação com o que está acontecendo. E aí, a questão é que eles não avisam, né? Tá lá uma cláusula a mais ali escrita, a pessoa acha que só mudou a cláusula 1 e 2, mas tem uma a mais ali, um jabuti no armário ali que eu falo, né? Eu, como investidor, eu me sentia assim como se fosse uma cortina de fumaça, do tipo, olha, investidor, você quer aqui uma multa de 1% ao mês, você quer a mudança do INCC pelo IPCA, tá aqui o que você tá pedindo, né? E aí, tipo, me dando um docinho. Só que por trás tá o lobo ali, tá uma cláusula, uma pegadinha que eu ia dar essa quitação integral sobre tudo. Imagina, se eles atrasassem mais 6 meses da obra, não posso falar nada. Preciso ficar quieto. Se a obra tem uma entrega, sei lá, um problema estrutural de construção que precisaria refazer, enfim, não posso mais reclamar de nada. Eu tô dando kit ali pra tudo. Foi algo que até você me falou, olha, vai te fazer alguma diferença 1% ao mês? Você precisa disso agora? Não preciso. Então vamos seguir na tese aqui, vamos seguir com a ação, porque a gente consegue algo muito mais justo. E aí até colocando na minha posição como investidor, e aí talvez as pessoas, alguns dos que estejam nos assistindo também se sintam assim, eu nunca processei ninguém. E aí, quando foi ter o primeiro, se eu não me engano, que você até me mandou pra assinar, me deu um frio na barriga. Minha esposa também, a Nivini, falou, mas amor, tá certo isso e tal? Porque a gente se sente como vilão. Tipo, eu tava me sentindo bandido da história. Tipo, eu tô processando uma incorporadora. Tipo, tô tentando... Aí, depois veio uma reflexão, você me ajudou também nesse entendimento do tipo, eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô só pedindo o que é meu por direito, por algo que eu fui... Vou usar uma palavra, ludibriado, talvez, porque tá algo no contrato que não é correto, né? Já de caso pensado, porque não foi à toa. Tem lá uma parcelinha jogada para frente, porque o advogado que redigiu aquele contrato para a incorporadora já sabia disso. Então, eles estão cientes disso. E aí, ao mesmo tempo, veio essa certeza de que, poxa, eu tô certo. Não tô fazendo nada de errado. Eu tô só tentando reaver algo que é meu, que foi cobrado indevidamente e que é justo. Né? Não tô tentando tomar vantagem, ganhar dinheiro em cima de ninguém, sabe? E aí teve até um dos casos, né, que eu queria que você contasse aqui, que a gente teve até uma surpresa positiva ali, porque o resultado veio muito antes do que a gente esperava, né? Nem precisou de juiz. E aí eu queria que você contasse também sobre esse caso. Legal, isso que você comentou sobre se sentir, poxa, por que eu tenho que fazer isso, processar, é uma coisa, parece muito pesada, né, muito forte. Quem não atua, né, tem essa sensação mesmo de assim, nossa, mas por que eu tenho que fazer isso, assinar uma procuração, entrar no processo, será que eu vou ter que ir no fórum, como que isso funciona, eu sou bandido, né, mas é muito do que você falou, na verdade, assim... Tem coisas que quando a gente assina ou quando a gente começa, a gente não tem ciência. E aí a gente não discute, depois quando a gente entende que a parte de lá, que deveria, né, que é a incorporadora, que é a empresa grande, que é a empresa que conhece a lei, que é a empresa que sabe tudo, deveria ter me informado e não me informou, eu preciso de alguma forma tentar fazer com que a justiça, ela aconteça. E aí, inevitavelmente, a gente...
acaba tendo que ir para o judiciário na maioria dos casos. O que poderia ter sido diferente naquele seu caso, que foi o que você acabou de conversar. Até então, todas as tratativas extrajudiciais que a gente teve nessa questão do INCC, todas as incorporadoras retornaram falando assim, não, tá certo, eu posso cobrar, o prazo é maior de 36 meses, ou não, essa legislação não se aplica aqui, como se, enfim, tivesse alguma diferença. E essa incorporadora, a gente distribuiu a ação, quando eles receberam a notificação, o advogado já entrou em contato e falou, nossa, mas vocês nem conversaram comigo extrajudicialmente. Eu até falei para ele, olha, doutora, você me desculpa, foi orientação minha. Eu falei para eles não entrarem em contato, porque a minha experiência até então é de que as incorporadoras, elas não resolvem de extrajudicial, não resolve via notificação, elas só resolvem mesmo quando tem uma canetada do juiz. E então, foi minha orientação para eles no sentido de, vamos entrar com o processo e esperar o que o juiz vai falar. E ela, não, mas a gente aqui não funciona desse jeito, vamos tentar fazer o acordo, e aí o juiz nem precisou se manifestar, a gente fez um acordo extrajudicial, eles se comprometeram aí a cumprir a legislação de fazer a correção de forma anual e não mensal, e a gente pediu a desistência da ação. Mas é a exceção. As grandes incorporadoras, as incorporadoras que a gente negocia quase que diariamente, todas elas falam que não. E quando chega no judiciário, ficam brigando, falando, não é isso, não é isso. Até o limite. Até o limite. Então, foi uma surpresa positiva e foi uma surpresa, assim, diferente do que a gente costuma, porque todas as incorporadoras que a gente tinha até então eram todas negativas. Eu até de uma forma ingênua já tinha te perguntado, né? Falei, poxa, não dá pra ligar lá e perguntar? Falei, olha, tá errado aqui, né? Já assume aí, vamos resolver logo pra não dar nenhum problema. Aí você falou, não funciona assim, eles não vão assumir isso. E aí, nesse caso, a gente teve essa surpresa, né? Porque ela entrou em contato com você rapidamente. E aí eu fiquei com aquela sensação de novo. Falei, poxa, eu devia ter ligado lá, conversado, né? Perguntado. Mas sei lá, se também, sem ter recebido essa ação, se eles iam reagir do tipo, você devia ter me falado. Tá, mas se eu falar, será que realmente ela ia reconhecer? Como que seria isso, né? Porque depois que recebeu a ação é outra coisa. Tipo, não tô brincando. A gente, infelizmente, agora a gente não vai ter como saber, mas eu acho que serviu de aprendizado. Não custa, de toda forma, tentar extrajudicialmente, mas eu acho que não vale a pena tentar e ficar esperando, assim, 20, 30 dias a incorporadora responder, porque eles ficam ganhando tempo e ficam ali cozinhando para ver se a pessoa esquece ou se ela desiste, né? Então, acho que é válido, às vezes, entrar em contato, a depender da incorporadora, porque tem incorporadora que você não consegue nem contato direito, né? Então, se for uma incorporadora que é mais próximo, contato, que você consegue, de repente vale a pena mandar uma mensagem ali, falar, olha, eu ouvi alguma coisa sobre o INCC, não está adequado, tem como reajustar no meu contrato, e até se vier uma negativa, também serve como prova para o processo, falando que tentou, mostrou a boa-fé, tentou extrajudicialmente, e que eles entenderam que não fazia sentido. Então, não tem prejuízo, mas é que na nossa experiência é só perder mais tempo mesmo. E aí, como é engraçado as coisas, né? De novo, quando aconteceu esse retorno da advogada, eu sentei com a minha esposa lá, contei pra ela e a gente se sentiu mal de novo. Fala, poxa, eles foram tão bonzinhos já. Não, me fala aí o que precisa, toma aqui, me dá o Pix e não sei o quê. E a gente falou, nossa, não precisava disso tudo, vamos tomar um café. E fica também uma sensação, né, principalmente para quem não investe em um imóvel, não é aquele imóvel da vida e tal, que pretende investir em mais imóveis. Eu até te perguntei sobre isso, queria que você falasse mais, que poxa, será que não vai me queimar? Porque pode ser que eu queira comprar outro empreendimento da mesma incorporadora, assim como eu tenho 2, 3 de uma mesma incorporadora. Aí eu vou lá negociar, será que eles não vão fazer jogo duro, vão recusar, vai me atrasar alguma coisa, não vai aceitar minha negociação? Não, na prática a gente não viu isso acontecer com nenhum cliente e tem vários motivos pelos quais isso não acontece. Primeiro, porque essas incorporadoras, principalmente as grandes, o jurídico não conversa com o comercial, não existe uma lista de pessoas que não são benquistas na incorporadora. Bem da verdade, que o incorporador ele quer mais é que venda o prédio inteiro. Se for para uma pessoa que já processou, ele não tá nem aí. Sinceramente. Então, e mais do que isso, né? Se eventualmente eles tentarem fazer algum tipo de sanção por conta disso, aí eles correm o risco de tomar até um outro processo. Porque eles não podem negar fazer uma compra e venda, porque ele olhou para você e falou, não, você não, você eu não quero, né? Então não pode ter esse tipo de discriminação. Então, na prática, a gente não vê nenhum tipo de problema, a gente continua comprando imóveis, e não aconteceu nada, os nossos clientes continuam comprando imóvel e também não teve nenhum tipo de restrição. Então, na prática, eu acho que é mais um receio natural de se ter, poxa, como a gente é investidor imobiliário, quer fazer isso o tempo todo, será que uma ação de um valor X
justifica, mas na prática não afeta. Tá, e até nesse caso que teve um acordo extrajudicial, para quem tá ouvindo a gente, assistindo, na verdade, a gente entender, nesse caso foi bem um acordo do tipo, olha, qual que é o cálculo? O que foi pago, o que deveria ter sido pago, aí você conseguiu acrescentar lá também a custa do processo que tem que pagar pro tribunal. Pro Tribunal de Justiça. Pro tribunal. Acrescentou ali, viu, olha, era isso, foi pago isso, tem mais o custo do processo que a gente teve que entrar, porque vocês redigiram um contrato que não deveria ter sido redigido, dessa forma, e tá aqui. Ah, tá bom, Pix na conta, resolveu, refez lá o contrato, né, fez um ajuste, um aditivo, e seguimos. Então, agora com os reajustes corretos e tal. E aí, também esse era uma expectativa que eu tinha, porque é um imóvel de um valor muito mais alto do que o normal, né? Dos imóveis menores de estúdios e tal. E aí foi o que resolveu mais rápido. E aí é uma questão do tipo, poxa, se fosse até o final seria um valor muito maior. Sim, mas seria um valor muito maior de algo que eu paguei. Eu tô só me reembolsando. Exatamente. Eu prefiro deixar de pagar esse a mais, guardar esse dinheiro para eu reinvestir em outra coisa, do que pagar a mais só para depois lá na frente falar, nossa, recuperei X mil reais. Tá, mas é ilusão, né? Você tá recuperando algo que você mesmo pagou, somado a uma correção, possivelmente, que você poderia ter tido um reajuste, uma rentabilidade se aplicasse esse dinheiro muito mais do que isso. Porque a intenção não é ganhar dinheiro, né? Não, é só, na verdade, cumprir o que a lei determina, né? Fazer com que você recupere o valor que você pagou de forma indevida. E isso que você falou é importante, porque na parcela final faz muita diferença. Então, você vai desembolsar muito mais na parcela final, seu financiamento vai ser muito maior. E se você resolveu isso antes, ele tende a ficar menor, né? Então, eu acho que faz super sentido tentar resolver o quanto antes para você desembolsar menos. Obviamente, vai retornar menos, mas porque você também pagou menos, né? Sim. E você acha que seria interessante o investidor fazer essa análise contratual antes de assinar o empreendimento ou não? Ele assina e depois avalia se é procedente ou não e aí entra com uma ação? Na verdade, é importante fazer uma análise do contrato antes de você fazer uma compra, não só por conta do INCC, né, mas por conta de diversos riscos que podem ter no contrato. Mas se você já assinou e viu lá, não tem problema nenhum, porque o que acontece na prática, e na maioria das vezes também que a gente faz a análise do contrato, a gente pontua o que eles acham que faz sentido, eles fazem um adendo lá no final do contrato, porque o contrato é padrão, eles não alteram, e o que a maioria das coisas eles falam que não, e se você quiser comprar é nesse formato. Só que não é porque você assinou uma coisa que está fora da legislação que está certo e que o judiciário não vai intervir nisso. Então, nós mesmos já assinamos contratos que a questão de INCC estava equivocada, eu pontuei, eles falaram, não vamos alterar. Eu falei, ok, eu assinei e depois eu judicializei. Porque é muito difícil eles alterarem. Eles alteram mais condições comerciais mesmo no contrato, mas as cláusulas, as normas contratuais mesmo, eles não alteram. É muito difícil. E você tem procura de clientes para fazer alteração de contrato? Porque tem alguns clientes meus que me perguntam como é que eu faço nos meus, porque nos meus contratos normalmente você vai fazer uma troca de titularidade, ali um repasse de propriedade, uma cessão, e muitas incorporadoras cobram uma taxa, né? 1%, 2%, 3%, 5%, sei lá. Mas muita gente não quer fazer uma cessão para ganhar dinheiro ou para um terceiro ou porque desistiu. É uma cessão, por exemplo, da pessoa física para a pessoa jurídica. Ele comprou lá na planta na física, mas no momento da entrega, possivelmente, nesses 3 anos de obra, ele constituiu uma holding, ele já criou uma estrutura mais sofisticada, e aí na entrega ele quer já colocar esse empreendimento na holding dele, só que no contrato prevê lá uma taxa, uma multa, enfim, para fazer essa cessão. Nos nossos contratos, o que a gente tem feito? A gente tem colocado uma cláusula, quando a incorporadora cobra, pedindo para isentar esse custo de cessão, caso seja transferido para a pessoa jurídica, e a gente tem uma cláusula também para transferência entre meus pais e eu, e a Nivene, e deles para nós, de nós para eles e para a pessoa jurídica, né? Então fica essa triangulação. Porque a gente é sócio e a gente entende que na entrega do empreendimento, e no nome de quem que é melhor ficar? Vai ficar no nome de vocês? Vai ficar no meu? Vai ficar no nome da empresa? Como que a gente vai fazer? Então a gente sempre colocou isso. Então, em alguns casos, inclusive, a gente propôs, foi pro jurídico, teve uma morosidade, etc, para depois retornar e falar, não, a gente não vai colocar, mas não porque a gente não quer, porque a gente já não cobra essa taxa. No nosso contrato já não tem, então não precisa colocar. E aí eu vejo que alguns clientes nossos, até comentaram no grupo lá do VDI recentemente pedindo sobre isso, querem fazer isso, né? Colocar. Existe algum tipo de restrição? O que eles podem argumentar
para pedir para colocar essa questão da sociedade, na empresa deles mesmo, que não é um terceiro. É como se fosse, eu estou transferindo da minha pessoa física para minha pessoa jurídica. Você vê isso com bons olhos, nesse sentido da incorporadora aceitar? Na verdade, a incorporadora, ela não é obrigada a aceitar, mas a maioria aceita se você comprovar que vai para uma empresa que é sua, né? Que você não está tentando passar para terceiro. Só que é importante que você faça isso antes de assinar o contrato. Quando você está negociando lá, você já deixar claro que você quer que conste essa cláusula. Seja, por exemplo, para você, para os seus pais, seja para a empresa, porque senão depois, uma vez que você assinou o contrato, tudo fica muito mais difícil para você negociar na incorporadora. Então, se você pensa, imagina, é uma coisa que, enfim, pode vir a fazer sentido para você no futuro, já fala, olha, só tem uma exigência aqui para fechar esse contrato. E aí eles vão correr para aceitar e eles vão colocar essa cláusula. Agora, se você deixar para depois, aí eles já não têm essa boa vontade. Não tem nada a perder, já foi vendido. E aí é mais 2% que eles vão ganhar se você fizer alteração. Então, é super comum. Em regra, elas aceitam sim, contanto que seja antes da assinatura. Para depois fazer um aditivo com isso, aí eles já não vão ter a mesma boa vontade de quando eles estão tentando te vender ali o empreendimento. Então, você pode pedir para colocar. E sugiro que todo mundo que pense, mesmo que não saiba se vai abrir ou não, faça, para estar resguardado, né? Porque aí, se de repente, nesse meio do caminho você abrir, você já tem ali essa sessão garantida sem precisar ter que arcar com esses 3%, que eles falam que é taxa para eles fazerem uma nova análise de crédito, ver se vai ser solvente, mas se a empresa é sua, isso é... Eu já estou aprovado. Exato. Diminuir esse risco da empresa. Então, não necessariamente ele já precisa ter o CNPJ ali, ele pode colocar uma cláusula mais genérica do tipo, se for um CNPJ meu. Exatamente, por exemplo, uma empresa em que eu seja sócio. E vocês auxiliam com isso também? Por exemplo, Renata, sugere a cláusula que eu preciso propor para a incorporadora para pedir para incluir no meu contrato. Sim, a gente faz bastante essa análise inicial de contrato de compra e venda, principalmente porque a gente tem muitos investidores, por exemplo, aqui em São Paulo, que não são daqui, aí não conhecem a incorporadora. Então, a gente faz uma análise do contrato como um todo, a gente faz toda a análise de risco da incorporadora e a análise de risco do contrato, faz um parecer para a pessoa e todas as coisas que a gente entende que estão fora do que deveriam ser, a gente já faz a sugestão de redação de cláusula para a pessoa pedir e até se pedir a incorporadora negar é mais uma prova de que antes de assinar tentou resolver e nada mais é do que um contrato de adesão, Código de Defesa do Consumidor, a lei fica muito mais favorável. Sim, agora ainda no sentido no tema de contratos, né, de imóvel na planta, o que um investidor que está começando, que vai comprar seu primeiro imóvel, ele precisa se atentar? Ele precisa se atentar, em primeiro lugar, o prazo da obra, até para fazer a viabilidade financeira ali, para ver se vai fazer sentido ou não. E é importante que esse contrato tenha uma data específica da entrega, porque a gente já pegou contrato que está assim, o prazo de entrega é de 90 dias a contar da emissão do habite-se, que pode ser o habite-se parcial, pode ser o habite-se total, e aí você não consegue prever qual que é o prazo final. O prazo vai contar a partir do dia que registrar um memorial de incorporação, mas eles não te avisam quando eles registraram um memorial de incorporação. Então, é importante que tenha uma data fixa, assim, 10/8/2026, por exemplo, porque senão é muito difícil você conseguir, por exemplo, falar de atraso e até pedir um distrato, porque isso é uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei daquela questão do prazo de 180 dias. Se sobra atrasar mais de 180 dias e você não tiver mais interesse em ficar com o imóvel, você consegue distratar e recuperar tudo que você pagou, inclusive a comissão. O que não acontece se tiver no prazo normal e de repente você não tem mais interesse naquele imóvel, né? Pela lei de incorporação, a incorporadora ela pode reter até 50% se tiver patrimônio de afetação do que você pagou. E 25% se não tiver patrimônio de afetação. Obviamente que a justiça já entendeu que esse 50% é muita coisa. E agora eles estão balizando ali perto dos 25% tendo patrimônio de afetação. Ou não, mas a incorporadora sempre vai bater porque está na lei. A lei fala realmente de 50%. Então, esse prazo é importante para essas coisas também, né? Para você saber se você tem direito à multa, se você quer rescindir. Então, é importante que você olhe o prazo, é importante que você olhe a multa em caso de rescisão, porque a situação das pessoas, ela muda. Às vezes, você comprou hoje numa situação, daqui 1 ano e meio, sua situação é outra, você precisa se desfazer. Então, você precisa entender quanto que você vai perder. Então, é importante que você analise isso, analise a correção, se ela é INCC, CUB, porque lá no Sul é CUB que eles fazem a atualização, legal. E se aplica ao mesmo jeito a lógica dos 36 meses, tá? Mesmo que seja CUB, é o índice de atualização do seu contrato. Então, se for INCC, se for CUB, a regra é a mesma dos 36 meses.
Isso é importante. Se você tem alguma outra multa, quais são as suas responsabilidades? Quando você começa a pagar condomínio e IPTU, porque isso é uma pegadinha também. Tem incorporadora que fala que a partir do momento que saiu a BITS, a responsabilidade é sua. Você não pegou a chave e você já está pagando condomínio e IPTU. Então é importante até para você fazer a sua conta. Então essas cláusulas são muito importantes que você entenda de quem você está comprando, veja se tem registro de incorporação, porque recentemente a gente pegou umas vendas sem registro de incorporação e nem pode, é crime, você só pode comercializar, se não for SCP e SPE, com regime quando você já registrou a incorporação. Se você não registrou a incorporação, não pode, e aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está comprando um negócio que não está registrado, e aí você não tem garantia nenhuma de que esse empreendimento vai ser entregue. Analisar de quem você está comprando, se ela é realmente a proprietária do terreno, se ela permutou esse terreno. Precisa entender de quem você está comprando e se essa empresa que está te vendendo realmente pode vender, para você não comprar de uma pessoa que não era a pessoa que detinha ali o direito de vender. Você falou do registro de incorporação, né? O RI. Tem muita gente que vai comprar imóvel na planta, e eu ouço muito falar sobre isso, que pergunta, né? Fala, eu quero fazer Airbnb, mas eu perguntei lá para o corretor, perguntei lá no stand de vendas para a incorporadora, e ele falou que não, que pode fazer porque o empreendimento é voltado para investidor, mas eu pedi, onde está escrito isso? Vai ser colocado na convenção de condomínio. Me apresenta. Não, a convenção de condomínio vai sair quando o condomínio for instituído. Aí vocês vão se reunir lá, vão redigir a convenção de condomínio. Mas não é bem assim, né? Não, na verdade, isso é o maior mito que alguém pode te falar num plantão. Se já tem um registro de incorporação, um dos documentos necessários para você conseguir fazer o registro de incorporação é justamente a convenção de condomínio. Então, quando você vai num stand comprar um imóvel na planta, você já pode e deve pedir a convenção de condomínio até para você entender o que você pode fazer naquele imóvel. Porque hoje em dia tem uma discussão muito grande da questão de pode fazer Airbnb, não pode. O STJ recentemente se manifestou no sentido de que se a convenção for omissa, não pode, ela tem que estar clara que pode. Então é importante que você leia para você entender se sim você pode ou não fazer Airbnb naquele apartamento, se essa é a sua ideia. E também aqui em São Paulo, isso é uma regra especificamente aqui de São Paulo, imóveis que são HIS e HMP não pode fazer Airbnb, mesmo que sua convenção permita, porque não é a convenção que está determinando aqui é uma legislação municipal que deixa claro que não pode fazer Airbnb, HS, HMP. Então, tem uma série de detalhes, né, que eles precisam ser analisados em conjunto antes de você fazer a compra, para você não comprar um imóvel achando que você vai fazer Airbnb, aí você pega a convenção não permite, ou você não percebeu que seu imóvel era um HIS, um HMP, e você não pode. E o R2V vai depender aí da convenção de condomínio, e o NR, hoje em dia aqui em São Paulo, também para quem é de São Paulo, investe aqui em São Paulo, é o que para quem quer fazer Airbnb é o que tem mais segurança, porque como ele já é não residencial, ele é propriamente para serviço de hospedagem é o que entendem que é o Airbnb, funcionaria com mais tranquilidade. Então precisa observar esses detalhes, principalmente o que você quer fazer com aquele imóvel, qual que é a destinação que você quer dar para ele, porque se você comprar um imóvel errado, você não vai rentabilizar do jeito que você achou, e aí vai falar que imóvel não dá dinheiro, que imóvel é só prejuízo. Exato. Então a convenção de condomínio existe antes do imóvel sair do chão, antes do prédio sair do chão. Exatamente. Para você registrar a incorporação, você necessariamente precisa. As incorporadoras hoje em dia, sabendo dessa questão do Airbnb, já estão prevendo na convenção que pode. Mas imóveis mais antigos, imóveis, sei lá, antes de 2015, 2016, não tem essa informação e aí a convenção é omissa. E aí hoje o que está prevalecendo aí, provavelmente é o que vai acontecer no julgamento do STJ, é que não vai poder fazer, se não tiver expresso na convenção. Ou seja, o que tem hoje que não proíbe, pode, na verdade vai ser, se não falar nada, não pode. Exatamente. Tem que dizer que pode. Em maio desse ano, na segunda sessão do STJ, ele julgou um caso interpartes, era só uma pessoa em um condomínio, dela falando que ela sempre fez Airbnb e a convenção não proibia. E aí ele chegou e falou assim, não proibia, mas também não permite. Como a convenção tem finalidade residencial, falando que aquele empreendimento é residencial, você não pode, porque você está desvirtuando a finalidade, porque Airbnb é uma prestação de serviço. Mas foi para um caso único. Só que isso já gerou um burburinho, todas as empresas que fazem administração predial em prédios que a maioria já não queria fazer Airbnb, começaram a soltar
comunicados falando, a partir de tal data você não pode mais fazer Airbnb porque o STJ falou que não. Só que, na verdade, era para um caso específico. Aí, o que aconteceu? Em junho, chegou mais um caso para o STJ, para essa mesma segunda sessão, e eles suspenderam todos os processos a nível nacional que versa sobre esse assunto, para eles dizerem se vai poder ou se não vai. Só que como eles já votaram anteriormente em maio, a gente acredita, não dá para prever, obviamente, mas a gente acredita que a decisão vai ser a mesma. Sim. E que aí, a partir de então, qualquer convenção que for omissa, não pode. E mais do que isso, o Código Civil, ele também está passando por uma reforma, e um dos artigos fala exatamente sobre isso. Assim que for aprovado e que passar a valer, o próprio Código Civil já vai proibir que se faça Airbnb em convenção que fale que é estritamente residencial, e que aí vai precisar constar claramente que pode. Então, não vai, se a convenção for omissa, não vai mais ser permitido. Ela precisa ser clara e expressa falando que pode. E aí, então, se o investidor quer ter segurança, ele fala, eu quero fazer Airbnb nesse imóvel aqui, o que eu tenho que me certificar, o que eu tenho que olhar? Primeiro, se não é um HIS, um HMP, porque se for, você já não pode. Se for R2V, você, aqui em São Paulo, né, você vai precisar olhar a sua convenção e ver se ela permite. Ela tem que estar expressa falando que permite, ela não pode ser omissa. Porque é muito difícil mudar uma convenção, né? Você precisa de 2/3 de todo o prédio, não é dos presentes na Assembleia. Sim. Então, uma vez que ela permite, dificilmente vai conseguir trazer todas aquelas pessoas de novo para alterar. E aí, se for NR, se você realmente quer fazer, e é aqui em São Paulo, a recomendação é que compre uma NR, porque aí mesmo que a convenção dos Rs não permita, a NR vai poder fazer. Tá, então se eu quero me certificar, eu vou olhar na convenção se o meu R2V permite, ou eu já pulo para o NR, que é independente da convenção, eu posso fazer Airbnb. Exatamente, é isso mesmo. E de uma forma resumida, explica para quem está assistindo a gente e não sabe o que é HIS, HMP, porque assim, tem gente de São Paulo que não sabe, mas principalmente quem não é de São Paulo não faz ideia disso, porque em outros municípios do Brasil não existe essa limitação ou essa regra. Esse é um tema que dá mais polêmica, porque as pessoas não fazem ideia do que essa sopa de letrinhas significa e dos impactos dessa sopa de letrinhas quando você vai comprar um empreendimento. O plano diretor daqui de São Paulo, do município de São Paulo, não é estado, ele mudou em 2014 e ele fez ali uma redação para ter habitações sociais. Não habitações sociais feitas pelo próprio Estado, mas eles dando incentivo para incorporadoras privadas fazerem habitações sociais para pessoas de determinada renda, para que elas pudessem morar em locais mais acessíveis, próximos de metrô, etc. E aí essas incorporadoras, elas ganhavam aí um desconto, falando a grosso modo, né, na outorga para fazer esse tipo de construção, podiam construir mais alto, enfim. E aí eles instituíram o HIS1, HIS2, o HMP e a NR, porque isso aqui tudo é só especificamente do município de São Paulo. Então, o HIS1, o HIS2 e o HMP são habitações sociais, que ela tem a finalidade social de ajudar pessoas e famílias que ganham até determinada renda. Para o HIS1, a renda, salvo engano, é até 5 mil, 5 e pouco. Aí o HIS2 é até 12 e o HMP é até 16, mais ou menos, falando a grosso modo. E aí seria destinado para essas famílias. Só que o que aconteceu? Eles começaram a construir imóveis em áreas muito nobres. Moema, Pinheiros, para quem é de São Paulo, sabe, são áreas mais nobres e que pessoas que têm essa remuneração dificilmente vão conseguir viver naquela cidade, naquele local. Eles podem até conseguir comprar esses apartamentos, mas para fazer a manutenção da vida ali, é muito difícil que consiga. Então, eles criaram um programa social de habitação social em bairro nobre. E aí, as pessoas não conseguiam comprar, eles mudaram e começaram a aceitar que vendesse para investidores, e esses investidores poderiam comprar a unidade, mas eles não poderiam usar para uso próprio, e eles poderiam fazer a locação. Até o ano passado, não tinha muito regramento, então tinha investidor com 10 apartamentos no mesmo prédio, que era HIS, não tinha muita delimitação de quanto cobrar de aluguel, o que pode fazer, esse regramento ele não existia. E aí, em maio do ano passado, saiu uma portaria e aí foi um choque para todo mundo, porque ela foi muito além do que se esperava. O que ela fez? Primeiro, ela limitou o valor que você pode cobrar de aluguel.
Então, para HIS1 é 1.400 e alguma coisa, HIS2 é 2.900 e alguma coisa, e HMP é 4.500 e alguma coisa. E isso pode representar tão somente até 30% da renda familiar, da renda daquela família, e aí seguindo a regrinha daquela renda, HIS1 é quase 5 mil, HIS2 9 mil e HMP 16 mil. Até aí falaram, bom, beleza, né, era para uma finalidade social, então essa questão do aluguel até se justifica. Aí eles foram e falaram que também não poderia mais fazer Airbnb, porque até então não tinha essa disciplina sobre isso, e faz sentido, porque se é uma habitação social, não dá para você fazer um Airbnb numa habitação social, e a maioria desses empreendimentos era para fazer Airbnb, só que eles foram além. O que eles falaram? Inclusive, vamos limitar o valor de venda. Então, eles limitaram o valor de venda para HIS1 para 269, para HIS2 383 e para HMP, eu sempre me confundo se é 550 ou 450 ou 550. Só que o que aconteceu? Muita gente comprou uma HIS2 por 700 mil. 800 mil, porque era em região nobre. Era Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição. E aí agora essa pessoa pode vender por 383 mil. E essa pessoa já fez aquela reforma luxuosa, gastou mais 150 mil. E aí começou a chover mandado de segurança falando, não, porque eu tenho direito adquirido, eu comprei antes da lei. Só que o plano diretor já deixava claro que era a finalidade social desses imóveis, né? E que ele deveria ser destinado a famílias que realmente tinham essa necessidade. Então, eles não conseguiram ganhar. Teve muito mandado de segurança. Todos tiveram a ordem denegada com essa questão de direito adquirido, porque na portaria, inclusive, dizia que seria regulamentado. Então, saiu a regulamentação, agora vocês têm que se adequar à regulamentação. Então, tem um monte de gente, e isso chove lá no Instagram, que comprou HIS antes, e aí agora, e pagou mais do que o teto, e agora não sabe o que fazer. Aí, o que eu sempre falo, gente, torce para essa obra atrasar. Que atrasou mais de 180 dias, você pede distrato. Porque na justiça é muito difícil. Você só vai conseguir rescindir e recuperar tudo que você pagou se você comprovar que a incorporadora não te explicou que era um HIS, que era um HMP, que no seu contrato não consta isso e que eles não cumpriram o dever de publicidade que a incorporadora ela tem que fazer. Então, é uma questão mais de prova, mais difícil. Então, vai variar caso a caso. A gente já teve casos que a gente teve êxito, porque dava para comprovar que a pessoa mandou lá, falou, olha, eu quero fazer Airbnb, é para investimento, a pessoa não era de São Paulo, aí eles falaram assim, toque essa unidade. Não explicaram que era HIS, não pediram para assinar aquela declaração, falando que estava sabendo que era HIS, etc. E aí a gente consegue êxito. E tem incorporadoras até hoje em dia, que chegou um caso recente no escritório, que eles estão falando assim, não, mas se você comprou antes, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, gente, isso pra mim é ótimo, é um absurdo pra incorporadora, mas pra mim, como prova, é ótimo. No canal oficial da incorporadora, uma pessoa respondendo e falando, não, você comprou antes, então você pode fazer Airbnb, você pode vender por quanto você quiser, isso não se aplica pra você. Falei, nossa, quero ver registrar no cartório de registro de imóveis qualquer venda acima do valor. Então, tem muita falta de informação ainda, e ainda as incorporadoras continuam insistindo no discurso de que pode fazer o que quiser. Sendo que a gente já vê na prática que de fato não pode. Isso não cabe, por exemplo, então, na justiça, um mandado de segurança não funciona, mas não cabe uma ação contra a incorporadora? Porque, assim, eu vejo muita gente que sabia o que era a legislação, a regra, etc., e aí compraram, porque essas unidades são mais baratas, porque, para quem não sabe, num mesmo empreendimento, você tem R2V, você pode ter HIS, HMP, NR, a porta do lado da sua R2V pode ser HMP. Só que, ou HIS, só que você pagou 600 e o cara do lado pagou 400. Por quê? A mesma metragem. Porque tem uma limitação. Teve gente que comprou para se valer disso. Ok, né? Apostou ali nisso. Agora, tem muita gente que comprou porque existe uma questão que foi muito falada, que era, mas não tem fiscalização. Pode comprar, tem essa lei, mas não tem fiscalização. Já ouvi muito isso. E o que eu respondia para quando um cliente meu trazia essa questão, né? Porque a gente acaba orientando o cliente não só no consórcio, mas no âmbito do mercado imobiliário inteiro, o que a gente tem de experiência e quando não tem, encaminhar para algum especialista, como você, por exemplo. E aí o que eu falava da minha opinião pessoal, né? Sem um embasamento técnico, obviamente, nem jurídico. Fala, João, você está comprando um imóvel para investir, não é para morar. Por que você está tomando essa decisão de investimento no mercado imobiliário? Por que você não está comprando uma ação no mercado de capitais?
Ah, não, porque o mercado imobiliário ele tem menos volatilidade, ele é mais seguro, eu estou tentando correr menos risco. Aí eu falo, tá, mas você está tentando correr menos risco num mercado que naturalmente é um mercado de longo prazo. É uma construção patrimonial, né? Ele não é um day trade ali, que você vai comprar um imóvel e vender ganhando ágio. Não, normalmente é uma construção de longo prazo. E aí você está se valendo de uma questão que não tem fiscalização, vírgula, ainda. Poxa, será que em algum momento tem uma lei, ela está lá redigida, não tem fiscalização, só que eu estou comprando um imóvel para ficar 10, 20, 30 anos com esse imóvel. Vai ficar para os meus filhos uma herança? Será que isso não vai mudar em algum momento? Será que não vai ter uma fiscalização? Então, se é um negócio de longo prazo, ou você compra uma unidade com esse tipo de limitação, sabendo disso, e já entendo o que eu vou fazer, coloco no estudo de viabilidade, porque pode existir. Sentido, eu posso comprar um HIS, eu estou ok, porque eu sou investidor, eu posso comprar como primeiro proprietário, e eu quero colocar na locação tradicional, e o valor que eu quero pegar de locação fechou para a renda da pessoa, tá tudo certo. Né? Passou ali, ok. Mas se você não fez esse estudo, você sabe que tem uma limitação, talvez seja melhor você investir um pouquinho mais e ir para um R2V, ou talvez ir para um NR, que você vai ter a segurança ali de poder fazer o Airbnb, e não ficar nessa questão de não ter fiscalização ainda. Porque não só a incorporadora, como muitos corretores de imóveis não sabiam muito bem como funcionava isso. E aí eles tinham unidades muito mais fáceis de vender. Porque você tem lá um R2V, como eu falei, por 600 mil, um HIS por 400. No mesmo empreendimento com a mesma metragem. É muito mais fácil de vender vários desse aqui de 400 do que vender um de 600. Né? E aí, ou ele não sabia, ou sabia e usava isso de argumento de venda. Por ser mais barato, falavam que... Eu já ouvi que era isso, né? Essa unidade aqui é específica para investidor, por isso que é mais barato. E aí você acaba inflando o ego do cara, né? Fala, não, eu sou investidor, tô comprando um apartamento aqui, ó, tô tendo um desconto, porque eu sou investidor. Só que, de fato, quem tem um benefício financeiro na compra como investidor é quem compra SCP, que vai pagar ali um valor antecipado e você consegue ter um desconto na metragem. Então, é uma questão que agora começou a estourar, né, isso, porque a prefeitura começou a pegar. Acho que o Ministério Público, não foi nem a questão da prefeitura, né? Acho que o Ministério Público foi cobrar a prefeitura do tipo, ó, vocês liberaram aqui um monte de benefícios para as incorporadoras e cadê a fiscalização disso? Inclusive, ficou muito na mídia porque teve uma CPI por conta disso, né? E até então, tava todo mundo quieto, não, deixa eles fazerem o que eles querem, e depois da CPI, que aí começaram aí fizeram a portaria, e aí essa questão de não ter fiscalização, ainda bem que você colocou o vírgula, porque semana retrasada eu recebi o primeiro cliente que está sendo fiscalizado no HIS, e a prefeitura, o Ministério Público mandou uma notificação para ele explicar o que ele está fazendo com o imóvel dele. E aí ele me contratou para a gente preparar a resposta e esclarecer que ele está cumprindo esse especificamente, e ainda bem, ele está cumprindo, né, a finalidade, mas eles já começaram a fiscalizar. Então, isso, não está tendo fiscalização, é um mito. Eles já começaram e as notificações, elas já começaram a chegar. E quem não está cumprindo é questão de tempo até receber uma notificação também, porque esses imóveis estão no Airbnb. Apesar de ter acabado a CPI, tem um vereador, que eu me esqueci o nome agora, que ele fica indo nos empreendimentos, ele fica entrando no Airbnb e falando assim, olha aqui, imóvel de finalidade social, olha esse apartamento, olha, tá aqui no Airbnb. Então, assim, é questão de tempo. Eu acho que agora que acabou a CPI, deu uma acalmada nos ânimos, mas eles começaram a fiscalizar, porque eles vão ser cobrados. Então, você precisa entender, assim, você tá comprando um HIS, um HMP, ok, a sua conta vai fechar, porque você vai ter que fazer uma alocação tradicional. Você colocar no Airbnb, você corre o risco de ser multado. A gente ainda não sabe de quanto vai ser essa multa, porque essa multa diz respeito à outorga da sua unidade, que a gente não tem acesso ainda, porque quem recebeu a outorga foi a incorporadora, e cada unidade tem um pedaço dessa outorga e multiplica por muitas vezes. Aí eu já tive gente ouvindo falando assim, não, mas então se eu vou pagar a multa da minha outorga, minha unidade vai virar R2V. Não! A lei é clara, você vai pagar a multa, você vai ficar sendo multado e ela vai aumentando e sua unidade não vai virar R2V. O que a lei diz passados 10 anos de você cumprindo a finalidade social do imóvel, ou seja, locando para uma pessoa enquadrada, esse imóvel vai perder essa característica de HIS ou HMP. Não necessariamente ele vai virar um R2V, porque na legislação não está claro e não passou os 10 anos para ninguém. Mas você pode carregar ele por esses 10 anos, contanto que você faça a locação certinha e você consiga comprovar. Senão esses 10 anos vão passar e não vai passar para você tirar essa marca de HIS, HMP do seu imóvel. Então tem muita gente falando assim, não,
eu vou, porque 10 anos passa rápido, eu fico fazendo Airbnb nesse tempo, só que aí você vai chegar lá nos 10 anos, você não vai ter como comprovar que você deu a destinação do seu imóvel. Então, os 10 anos não vão passar para você. Sim. Sim, e teve uma questão também que nem sei se perdurou, mas o Airbnb derrubou vários anúncios, né, que eram HIS, acho que teve até alguns que não eram HIS, era R2V, e o da Airbnb derrubou. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, a prefeitura não sabe, a real a prefeitura não sabe quais daqueles imóveis que estão num prédio X são HIS, como você bem disse, tem uma porta que é R2V, uma porta NR, a prefeitura não sabe, ela sabe que naquele empreendimento tem imóvel que é HIS e HMP. O que eles fizeram? Eles mandaram uma lista de empreendimentos que tinham HIS e HMP para o Airbnb e Booking. Quando chegou no Airbnb, o Airbnb falou, beleza, todos que estão nesse prédio, eu vou baixar. O Booking se negou e falou, não vou fazer porque você não tá me discriminando. Só que o que aconteceu? Ele baixou todo mundo, só que ele baixou R2V, ele baixou NR, e aí os proprietários começaram a ir contra o Airbnb. Aí o Airbnb falou, olha, eu vou baixar, contanto que você me fale quais são as unidades que eu tenho que baixar. Eu não posso baixar todo mundo porque eu tô sendo penalizado por gente que não é. Porque eles começaram a tomar ação na justiça de gente que era NR e R2V, falando, mas eu posso, como que você tá baixando? Então, aí eles cancelaram essa baixa toda e falaram, prefeitura, eu vou cumprir, mas me mande a relação completa. E até agora eles não conseguiram, acho que, reunir a documentação necessária para saber o que é HIS e o que não é. A prefeitura transferiu a responsabilidade, né? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui. Esses empreendimentos têm HIS, HMP, se vira. É, você que lute. Foi senão eu vou te multar. Isso. É isso. E aí ele falou, não, eles até cumpriram, mas depois eles falaram, não dá, vocês precisam esclarecer. E é difícil, né? Porque para eles conseguirem levantar isso, eles vão ter que pegar a matrícula mãe, aí eles vão ter que ir no memorial de incorporação, aí eles vão ter que listar todos os imóveis, vai dar muito trabalho. Óbvio que com a inteligência artificial facilita, mas até eles digitalizarem tudo isso e conseguir organizar essa relação, vai um tempo. É, isso deu um alarde ali, mas eu acho que num ponto serviu para mostrar para as pessoas, falar, olha, vai acontecer alguma coisa. Não vai continuar mais assim, de nada acontece. Por mais que tenha voltado atrás, os anúncios foram reativados, mas olha, serviu de alerta. Você precisa tomar alguma atitude ou regularizar isso, colocar uma locação tradicional. Mas eu acho que o grande ponto aqui que eu vejo das pessoas frustradas com isso é aquele cara que comprou um HIS por 600, 700 mil reais, porque era na Vila Nova Conceição, era no Alto de Pinheiros, e parecia um grande negócio. Estou pagando mais barato do que o meu vizinho. Só que ele fez esse investimento que, apesar de ser HIS, foi alto, mas ele não vai poder cobrar de aluguel, por mais, vamos regularizar agora, porque ele estava com uma expectativa de Airbnb, vou ter uma renda maior. Mas na alocação tradicional ele vai ter uma limitação. Essa limitação não vai passar no estudo de viabilidade dele. Não vai conseguir comprovar ali de longe nem a parcela do financiamento dele ele vai conseguir pagar com essa alocação limitada. A conta não vai fechar. E aí é uma coisa importante até para a gente orientar as pessoas que estão assistindo aqui. Tem muita gente que continua vendendo HIS falando assim, ah não, tem a limitação, mas aí você faz um contrato de locação e aí você faz um contrato dos móveis. Ah, gente, sim. Não façam isso. Porque se tiver fiscalização, seu imóvel for fiscalizado, ele vai pedir para o locatário o que o locatário está pagando. Se ele entrar no imposto de renda do locatário, ele vai ver. Aí a pessoa está lá declarando, ela não vai declarar 2.900 de aluguel mais 1,5 de comodato, sei lá, o tipo de documento que você quer fazer. Ela vai falar que está pagando 4.500 de locação. E você está fora, você está descumprindo a lei. A lei não fala que você pode ali pegar e alugar por fora seus móveis. A lei fala que é o aluguel. Você pode cobrar o condomínio IPTU por fora. Ok, isso não está incluído. Mas os móveis estão incluídos na locação. Então tem muita gente passando esse tipo de informação, falando, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu, Renata, não sugiro que faça isso. Eu sugiro que se você decidiu comprar no HIS, você se adeque à legislação e você cobre o aluguel que você pode cobrar. Porque se você sofreu uma fiscalização, você não vai ter como justificar essa diferença do mobiliário. E eu já vi bastante gente recomendando isso. Dando a fórmula ali. Falou, olha, só fazer isso aqui, tá tudo certo. Ainda vale super a pena, porque você vai pagar 383 mil, mas você vai conseguir 5 mil de aluguel. Eu fico apavorada. E as pessoas falam nas redes sociais, elas falam no empreendimento e eu sempre oriento. Falo, gente, vocês sabem da limitação. Vocês viram que só tá piorando a legislação. Ela era mais branda, agora ela tá mais restrita e a tendência é essa. Então, todo mundo que tentar burlar de alguma forma tá exposto. Então, assuma o risco. Você quer comprar como investidor, às vezes a conta fecha. Principalmente para HMP, a gente vê que a conta fecha melhor porque o valor do aluguel é mais alto. E tem regiões que 4.000, 4.500 de aluguel já é o que você vai pegar se for R2V ou se for um
um HMP. Então, faça a conta e só compre se entrar no seu estudo com o limite do aluguel. Uma coisa que eu já ouvi de dúvida, e eu até tenho essa dúvida, né? Não sei se você vai conseguir explicar pra gente, que aí qual que é a diferença do HIS, HMP para um Minha Casa Minha Vida? Que também tem limitação, né? Também é um imóvel social, só que a gente tá falando de federal e municipal, de âmbito. E na verdade, o Minha Casa Minha Vida é uma questão mais bancária também, né? Para você pegar o financiamento e tudo mais. O HIS, HMP, que foi uma legislação aqui de São Paulo, eles criam. Vamos lá, vamos voltar. O Minha Casa Minha Vida tem o governo como um todo, né, o federal, ele dá esse auxílio de moradia para todo mundo que precisa, né, que está enquadrado nas faixas. Mas você mesmo ganha diretamente o desconto para fazer essa compra. Aqui em São Paulo, o que eles fizeram foi diferente. Eles pegaram e eles criaram um modelo de que eles estavam dando benefício para a incorporadora construir. Então, quem estava sendo beneficiado diretamente disso foram as incorporadoras, não foi a pessoa física destinatária final. Então, a incorporadora estava ali recebendo a outorga, pagando menos, e aí ela vendia até o ano passado pelo preço que ela quisesse, né? Mesmo para quem tivesse uma renda menor e fosse enquadrado. Aquela pessoa podia comprar, mas ela podia comprar no valor que eles estavam vendendo. Se eles estivessem vendendo a 500 mil, 600 mil, ela só compraria se ela fosse enquadrada. Então, a grande diferença, na verdade, é que aqui não foi muito bem pensado na hora que eles estruturaram. Eles deram o benefício para a incorporadora construir, só que eles não pensaram que a incorporadora poderia, de alguma forma, desvirtuar isso e não atender as pessoas que precisavam atender. No Minha Casa Minha Vida é mais direcionado. Então, a pessoa que vai comprar que vai ter o benefício direto lá. Aqui não. Aqui a incorporadora vai ter o benefício e aí ela vai vender da forma que ela achar melhor. Agora com as devidas limitações. Mas se você for parar para ver aqui em São Paulo, eu tinha lido uma matéria que eu acho que de todos esses HIS que foram feitos em bairro nobre, etc., 92% foram para investidor. Nossa. Só 8% que ficaram, de fato, na mão das famílias que precisavam. Então, teve um desvirtuamento. Eu acho que a ideia foi legal, né? De uma forma leiga falando, não me aprofundei, porque assim, eu entendo a lógica do negócio. A prefeitura quer melhorar a mobilidade. Porque normalmente a pessoa não consegue, né? No nosso país, necessariamente, principalmente numa grande metrópole como São Paulo, a pessoa não consegue trabalhar e morar no mesmo local. Um funcionário ali de baixo escalão que trabalha num banco de investimentos na Faria Lima, ele não consegue morar na Faria Lima. Perfeito. Ele vai morar numa região mais periférica, mais num extremo do município e tal. E aí ele precisa se deslocar. Ele pega 3, 4 ônibus, pega metrô, pega trânsito, carro e etc. Então, como é que eu faço para pegar essa pessoa que mora longe para ela conseguir acessar um imóvel mais barato? Esse é o que eu entendi da lógica dessa legislação. Então vamos conceder algum benefício para a incorporadora construir, porque normalmente num terreno desse, num bairro nobre, ela não ia querer fazer um imóvel de interesse social. Perfeito. Não vou fazer um Minha Casa Minha Vida na Juscelino. Jamais, por exemplo, né? Então, como que eu faço para atrair? Então, concedo um benefício aqui, teoricamente ela me repassa isso para o consumidor, ou que ele vai ter um desconto, ou que quem comprar como investidor vai repassar isso porque tem uma limitação. E aí escreveram lá e ficou. Só que ninguém foi falar, e agora, tá funcionando? Será que eles estão executando isso da forma como a gente preveu? Não sei se quem colocou esse tipo de... Quem teve a ideia disso, de fato, já queria que executasse, ou se foi só uma questão política ali para liberar as coisas com a incorporadora, enfim, aí já é uma outra questão. Mas eu acho que a ideia foi boa, só faltou ali a execução. De fato. Eu concordo que a ideia foi boa, mas para mim ainda é muito difícil, por exemplo, entender uma família que ganha até 5 mil reais conseguir morar na Faria Lima, né? Então, ali teria que ser mais um HMP, por exemplo, que é uma pessoa que recebe ali até os 16 mil, mas tem HIS 1 em área nobre. E aí, eu acho que é aí que eles perderam a mão, Sim. né? Porque não tem como. Se tem 3 pessoas na família, a renda dessa família é 5 mil reais, como que eles moram em Moema? Como que eles moram em Pinheiros. Sim. Então, eu acho que a ideia faz sentido, mas eu acho que onde eles miraram os locais desses empreendimentos não condizia com a realidade das pessoas que deveriam ser atendidas ali pelo benefício. Eu acho que o fato que comprova isso, Renata, é que depois dessa intensificação de fiscalização, Ministério Público, depois que isso tudo veio à tona, despencou o número de lançamentos de HMP e HIS, não é? Sim.
Sim, esse ano caiu drasticamente. Então, no final do dia, o que eu entendo? Que as incorporadoras estavam se valendo desse benefício, né, com outorga e tal, para conseguir construir, possivelmente ter uma margem maior, porque eu vou construir um negócio que eu estou tendo desconto ali, estou tendo uma liberação da prefeitura, posso construir mais unidades, mais andares, posso ampliar, meu recuo vai ser menor e tal. Vou extrair mais retorno sobre esse empreendimento, cobrando a mesma coisa. Vou cobrar R$600 mil no HIS. E aí, quando vem uma intensificação nessa fiscalização, pararam de construir isso, ou diminuíram. Então, peraí, eles não estavam prevendo isso já no cálculo, né? Eles estavam construindo de fato porque eles estavam se beneficiando disso, né? E muita gente foi lesada e outras pessoas sabiam e estavam topando o risco. Então, eu acho que essa diminuição drástica mostra que possivelmente isso não estava muito bem regulado, a incorporadora estava se valendo disso e a prefeitura estava, sei lá, se estava fazendo vista grossa ou não tem braço também, às vezes, para fiscalizar, né? Tipo, beleza, fizemos aqui, mas quem que vai fiscalizar? Tem um monte de coisa que não são fiscalizadas, né? Porque não tem braço, não tem gente, não tem time, não tem processo, sistema. E agora tem meios para isso, né? Até o cartório agora, né? O cartório exige que você assine um termo lá do tipo, eu estou ciente. A incorporadora está fazendo isso também na frente, coisa que não fazia antes. Agora a incorporadora já vem com aquela declaração falando que ou você se enquadra ou você é investidor. E isso é um documento exigido até pelo cartório de registro de imóveis, porque o registro vai ser diferente se você está comprando como enquadrado e se você está comprando como investidor. O escrito vai ser diferente. E em todas as escrituras que eu estou vendo agora, eles estão gastando mais de uma página falando o que é HIS, o que você pode fazer, o que você não pode, que você tem que registrar, que vai fazer locação, que você, enfim, vai alugar para aquela família, que você sabe que não pode fazer Airbnb, tudo que está no regramento, agora eles estão colocando na escritura para dizer assim, olha, não tem como vocês falarem que vocês não sabiam e não estão dando a destinação para eximir a responsabilidade deles, que no momento da venda não falaram absolutamente nada, né? Então, teve até um cliente meu recentemente que o contrato dele não falava que era HIS. E aí, agora que estava para sair o financiamento, ele não sabia que era. Estava para sair o financiamento, a incorporadora veio com a declaração. Eu falei, não assina. Se você quer rescindir isso aqui, não assina, porque aí a gente comprova, tanto que você não sabia, que não estava no contrato, que eles não te avisaram, que eles estão te mandando agora um documento falando que é necessário para você continuar. Então, eles venderam do jeito que eles queriam, sem cumprir a legislação, para pessoas que não estavam enquadradas, e eles acharam que ia passar, né, que ia ficar tudo bem, agora não vai. Tanto que quando saiu a portaria no passado, tinham alguns lançamentos para o mês seguinte que eles cancelaram, eles pagaram a outorga e aí eles lançaram R2V, porque eles sabiam que ia encalhar. E tem bastante HIS e HMP encalhado. Nossa, e que momento que esse cliente recebeu esse termo para assinar posterior? Quando chegou o momento de fazer o financiamento. Isso está acontecendo muito, porque a gente faz o faturamento dos clientes, né? A gente não, né? O processo que eu falo sobre diferenciação no consórcio. A gente não só vende, a gente cuida do processo do cliente do início ao fim, inclusive do faturamento, parte de documentação, despachante, tudo. E aí a nossa cliente está com 2 unidades de uma incorporadora grande de São Paulo, renomada. E aí no momento do pagamento, que a gente foi fazer a documentação para mandar para a administradora de consórcio pagar, ela falou, mas eu recebi esse documento aqui, ninguém me pediu para assinar isso antes. E era exatamente isso, dizendo que ela estava ciente, etc., das limitações, XPTO e tal. Então, nesse momento, ela não precisa assinar. Ela precisaria assinar se ela fosse no momento de compra. Esse posterior... assim, se ela pensa em continuar com o imóvel, ela não vai conseguir andar com o processo nem de registro e dificilmente de financiamento se ela não assinar. Então, é só se ela pensou agora que ela sabe das restrições, ou enfim, não faz sentido, não assinar, porque é uma prova de que realmente eles não cumpriram o dever de informar e de publicidade lá atrás, e aí é uma prova para tentar fazer o distrato. Mas se ela quer continuar, ela não vai ter como, porque é uma das exigências, principalmente do cartório de registro de imóveis, essa declaração assinada. Se você não assinar, você não vai registrar. Tá, entendi. Entendi. Aí ela tem essa liberação porque ela foi classificada como investidora, ela pode comprar e isso é uma questão só de primeiro dono, né? Tipo, comprei da incorporadora, ela não pode vender para outra pessoa classificada como investidor. Ela pode vender para outra pessoa classificada como investidor, contanto que respeite o limite de 383. Não podia antes, mas tem uma redação atual que ela permite você vender sim para um outro investidor, desde que venda dentro do limite permitido. Ah, tá. Eu achava que só podia como primeiro proprietário da incorporadora
incorporadora, que eu comprei como investidor, eu tenho renda acima, e se eu for revender isso, eu preciso revender para alguém que tenha a renda. Anteriormente era assim, mas aí eles fizeram uma mudança e agora você pode sim passar para um outro investidor, contanto que seja dentro dos limites e que esse investidor também se comprometa a cumprir a destinação social do imóvel, etc. Então você pode sim vender para outro investidor, mas dentro dos limites legais, né? Mas aí, quem tem um HIS ou um HMP, se ele está pensando, porque aí a gente, no mercado imobiliário, a gente investe porque a gente pensa em duas frentes de rentabilidade, né? O ativo que se valoriza e a renda desse imóvel na locação tradicional, o Airbnb. Quando eu penso no HIS, HMP, dependendo do valor que eu paguei, eu preciso deixar um pouquinho de lado a questão da valorização do ativo, pensar isso mais para 10 anos e pensar mais na renda desse imóvel, diferente do que eu tenha de um R2V, por exemplo, um NR que não tem limitação, né? Porque sempre vai bater naquele teto. Sim. Eu comprei da incorporadora, paguei, sei lá, 360 e o teto é 369, eu não vou conseguir lucrar com isso. Então, meu ativo não vai sempre bater nesse teto na valorização. Vou pensar na renda desse imóvel. Exatamente. Uma coisa que é importante é que esse valor ele é atualizado ano a ano. Então, esse ano passado era 369, esse ano está 383, ano que vem a gente vai saber com base no INCC, vai ser o acumulado do INCC. Para aluguel é sempre o salário mínimo. Então, o valor do aluguel também vai aumentar, mas ela está vinculada ao valor do salário mínimo. E ao valor do imóvel, ele está vinculado ao INCC para atualização anual. Então, é óbvio que a valorização não vai ser a mesma que você comprar um R2V ou uma NR, mas tem esse aumentozinho que é com base no INCC. Para quem aguenta esperar, tem possivelmente até uma oportunidade, vamos dizer assim, de que comprei um apartamento na Vila Nova Conceição por 369 mil. Se eu tenho sangue frio, consigo esperar, sou um investidor ali mais né, prudente, poxa, qual a probabilidade desse imóvel valer na Vila Nova Conceição, depois de 10 anos, que eu vou poder vender menos de 1 milhão? Numa das regiões com metro quadrado mais cara do Brasil. É algo a se pensar também, né? Porque um novo R2V não consigo, porque já custa 1 milhão hoje, Exatamente. Um estúdio de 25 metros. Mas um HIS, que possivelmente tem até estoque na incorporadora, porque não vendeu. E eu quero uma renda de locação dentro desse limite, que eu tô pagando 369, o aluguel justifica. E eu topo esperar 10 anos para pensar nessa valorização, você acha que vale a pena investir nisso? Aí a gente vai ter que entender bem a localização. Eu acho que tem algumas unidades que eu e o Pedro, a gente olha e fala assim, nossa, mas assim, por 380 mil, olha essa localização, daqui a 10 anos, a gente coça, assim, a gente pensa e fala, isso aqui daqui 10 anos vai estar valendo 1 milhão, 1,5 milhão, nenhum dos nossos vai aumentar tanto assim de valor. Então, eu acho que tem que entender o seu apetite a risco, qual que é a sua forma aí de organizar seu patrimônio. Não colocaria todos os imóveis, mas assim, pegar um ou outro, eu acho que fazendo a conta bem feita e uma boa localização, talvez faça sentido. A gente não é totalmente contra, mas é óbvio, você tem que entender tudo que está por trás, os riscos que você está assumindo e considerar que você vai esquecer isso lá por 10 anos, sabendo que nesses primeiros 10 anos você vai tomar um pênalti, provavelmente o financiamento não vai ser coberto pelo valor do aluguel, mas lá na frente você consegue um ativo super valorizado que você não vai conseguir comprar. Então, é questão de fazer conta e entender se no seu portfólio cabe. E uma questão também que eu estava pensando é o seguinte, né? A quantidade de imóveis que tem, por exemplo, registrados lá no Airbnb. Vamos usar o Airbnb de referência, tem outras plataformas, mas ele acaba sendo ali o mais famoso, né? De locação de curta temporada. E as pessoas falam muito, né? Eu não vou investir em Airbnb, que a concorrência é muito grande e tal. Agora, eu tenho um R2V, que a convenção permite Airbnb. Ou tenho um NR, que eu estou tranquilo também com relação a isso pela legislação municipal. Ok, tem muita concorrência. Eu vou sempre entender quem de fato concorre comigo, porque tem muito imóvel que não está no mesmo padrão do que o meu, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, se eu for pensar no longo prazo, que essa legislação vai se intensificar, a fiscalização e possivelmente muitos anúncios ali. Quantos será? Não sabemos. Mas quantos imóveis HIS, HMP estão anunciados no Airbnb, que hoje são meus concorrentes? Imagina essa quantidade toda sendo excluída. Seleciona, tirou. Agora ficou só quem é R2V com permissão na convenção e NR. Poxa, será que essas diárias não vão aumentar? É tipo assim, temos à disposição 2.000 quartos de hotel em São Paulo.
De repente tem 1.000. Quanto vai custar a diária desses hotéis? Né? Oferta e demanda. Então, até a gente falou da oportunidade de valorização no R2, no HIS, HMP em regiões muito nobres, em 10 anos, mas para quem tem um NR e um R2V com convenção que permite, ele pode ter uma grande valorização também, uma rentabilidade maior nessas diárias, pensando nessa desativação desses anúncios. Não, a gente concorda. Inclusive, a gente pegou uma NR recentemente que vai ficar pronta no começo do ano que vem, justamente com esse pensamento, que a gente acha que até lá a tendência é que comece a cair o número de anúncios e se concretizar o julgamento da STJ das convenções que não permitem, e aí vai despencar absurdamente, porque acho que empreendimentos de antes de 2015, 2016, a convenção ela não permite, porque nem existia aqui, não tinha essa realidade do Airbnb. Então, caindo esses anúncios, vai ficar pouca coisa. E quem tem vai estar muito bem posicionado e provavelmente vai poder cobrar diárias ali muito superiores do que conseguem cobrar hoje. Então, pensando nisso, a gente pegou uma NR numa região muito estratégica também, que hoje a gente sabe que a maioria ali em volta tem os HIS, HMP e R2V que não pode, e a gente está apostando nisso, porque a gente acha que realmente vai fazer sentido e a gente vai conseguir cobrar um preço melhor do que a gente cobra hoje, podendo fazer. Você trouxe mais um ponto ali que contribui para o que eu estava pensando. Eu estava pensando só na exclusão dos HIS e HMP. Você está trazendo mais todas as R2Vs que não tem convenção que permite. E aí é a NR nada de braçada. E aí tem mais um ponto também, né? Não é só o valor da diária, né? A rentabilidade desse ativo. Você vai ter também a valorização dele, porque também está diminuindo o número de lançamentos de NRs. Então eu vou ter menos unidades, menos oferta de unidade nova entrando no mercado, o que tem, e o que vai crescendo é numa velocidade muito menor, que está 100% garantida ali para fazer Airbnb a qualquer momento. E aí minha diária vai valorizar e o meu imóvel vai valorizar. E a ocupação vai ser quase que 100%, porque não vai ter tanta gente competindo com você para sua ocupação cair um pouco. Que legal, que legal. Eu tenho acho que são 3 do meu portfólio, acho que são 3 NRs, uma inclusive a gente é vizinho de porta. Acho que o meu é 36, o de vocês é 35, se eu não me engano. Vizinho de porta. Que legal, fico mais tranquilo com relação a isso, porque eu pensava assim, né? Por que a grande maioria dos meus imóveis são R2V? Eu penso muito na flexibilidade, do tipo, poxa, e se não for mais um atrativo, se sei lá, o Airbnb sair do Brasil, né, uma legislação inviabilizar o negócio, uma tributação inviabilizar o negócio deles, como tem acontecido em alguns municípios de grandes países. E aí eu tô com aquele negócio direcionado para isso. Vou comprar R2V, porque aí eu faço Airbnb ou faço locação tradicional a qualquer momento. Só que aí é uma questão também de diversificação, né, que o investidor precisa saber. Eu comecei, já tenho X imóveis, vale eu investir numa tese diferente? Vale eu arriscar um pouquinho aqui, testando um negócio ali? E aí é assim que a gente vai conseguir extrair uma rentabilidade, né? Talvez uma valorização maior, quando a gente vai testando outras coisas e sai ali do comum, né? Que é o que você falou, por exemplo, não vai sair investindo tudo em HIS, HMP pensando nessa valorização de 10 anos, entenda. O risco é diversificação, talvez não o primeiro, o segundo, mas depois talvez consiga já investir numa NR, buscar um HIS, HMP numa região nobre pensando nessa valorização de 10 anos. São coisas ali que o investidor pode se atentar, né? Nós mesmos, a gente varia bastante nosso portfólio. A gente tem estúdio, a gente tem NR, aí a gente tá comprando nossa segunda plantinha com 2 quartos. Sim. 1,5 quarto, né? 1,5 quarto, porque a gente tava falando que aquele tamanho ali não é um quarto. Com 2 quartos, porque a gente entende que o estúdio comporta bem uma pessoa solteira, mas aí se você já tem uma família, já tem uma esposa, tem um cachorro, esse com 2 quartos, mesmo que seja um quartinho pequeno, já vai atender melhor. A gente sai também um pouco de São Paulo, a gente tem em Foz, a gente tem em Santa Catarina, a gente tem um terreno em Recife. Então a gente tenta diversificar justamente para a gente entender onde a gente consegue extrair a melhor rentabilidade e para não deixar todo o risco numa situação só, né? Ter 10 estúdios aqui em São Paulo e acontece alguma coisa aqui no mercado, é bom a gente conseguir diversificar e pulverizar um pouco o nosso investimento. Então a gente faz bastante isso e eu acho que faz todo sentido, não deixar 10 NRs, 10 estúdios, 10 2 dormitórios. Então acho que isso é importante para quem investe com essa cabeça, né? Eu sigo num caminho muito similar ao de vocês, né? Entendi ali que eu já tava com uma exposição grande em estúdios, R2V e NR, e aí dos últimos eu já comecei um dormitório, aí depois os últimos já foram 2 dormitórios.
Então, os 2 últimos, inclusive, são 2 dormitórios. Então, eu já comecei a diversificar também nisso. Poxa, aqui, por mais que eu num estúdio eu possa fazer locação tradicional, num 2 dormitórios eu atendo uma família, um casal com filho, ou posso também, possivelmente, fazer Airbnb, porque tem alguns colegas, inclusive, que tem muito sucesso com estúdio, com 2 dormitórios, uma rentabilidade absurda, dependendo da região. Então, sempre vale essa diversificação, né? Assim como em outros mercados de investimento. Agora, Renata, o papo tá muito bom. Fica aqui um gostinho a gente tem muito mais assunto para falar, muito mais tema. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também ficou com muitas dúvidas. Inclusive, você que está assistindo a gente, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais gente. Deixa nos comentários aqui se você conhecia tudo isso que a gente vem batendo papo aqui, tudo isso que a Renata trouxe de informação. Se você tem dúvidas, inclusive, deixa as dúvidas aqui e aproveita para passar as redes, as formas de contato. Você já comentou brevemente ali, mas agora de uma forma mais completa para você contar pro pessoal como que eu acho a Renata. Legal, eu ficaria conversando aqui a tarde toda com você, porque tem muito assunto. Tem muito. A gente tem um Instagram que chama @cavalcantecâmara. Lá a gente dá dicas quase que diárias de o que o investidor deve olhar, entender melhor para fazer uma boa compra, uma boa alocação. A gente fala bastante de legislação com uma linguagem mais fácil, né, mais acessível, porque a gente entende que advogado usa uns termos mais difíceis, então a gente tentou tirar essa imagem e até para ser acessível para vocês conseguirem entender. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, segue o Instagram, @cavalcantecâmara, lá tem o nosso telefone de contato, manda mensagem que a gente pode ajudar vocês com muitas coisas aí. Vai ficar, já tinha dado a dica antes, se você tem um imóvel na planta, que está em construção ou já está pronto em até 10 anos, não custa nada vocês mandarem uma mensagem lá, bate um papo com ela, entende se o contrato de vocês viabiliza talvez ali uma ação, então não custa nada. Dá uma olhada, entende se você tem algum valor a reaver. Acho que no mínimo você tem que fazer isso. Já fica aqui um presente para você que assistiu a gente até aqui, de como que você consegue ali buscar algum retorno ali do que você possa ter investido. Então acho que no mínimo você tem que fazer isso. Manda lá uma mensagem, manda um contratinho com eles, bate esse papo, mas também acompanhar nas redes. Eu acho que vale muito a pena aprender cada vez mais, ficar sempre atualizado de novas legislações, limitações, enfim. Você que investe no mercado imobiliário tem que buscar sempre informação. Renata, muito obrigado pelo papo, fico muito feliz. Também é um privilégio receber você aqui, aprender cada vez mais como venho aprendendo. E, pessoal, fica ligado que em breve a gente vai ter mais episódios como esse. Se você aprendeu, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com aquele parente, com aquele amigo que está em dúvida, que quer ter mais segurança no mercado imobiliário. Obrigado, fica com a gente que em breve a gente vai trazer mais episódios. Tchau!